bem? Hoje eu vou falar sobre level design para não level designers. Primeiro vamos fazer uma breve definição do que é level design. Então a gente tem a composição de duas palavras, level e design. Design é criação, definir coisas, basicamente assim, você pode entender. E level, no caso, a gente está falando de level mesmo, de fase, de coisas em um estágio, por assim dizer, num jogo. Então, level design você pode entender como a definição de uma fase dentro de um jogo. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o level design, eu vou falar um pouco sobre mim. Esse é meu 6º ano como participante, 2º ano oficialmente como staff, mas eu já ajudava um pouco antes. Desse ano estou fazendo 7 anos que eu já estou fazendo jogos, só que apenas há 3 anos eu estou focando em jogos. Bom, aqui a gente tem uma foto da primeira torre de pizza, que eu não sei se todo mundo já viu, e essa aqui é do ano passado. Então assim, dá para comparar o tamanho do evento pelo tamanho da torre de pizza. E uma informação importante, naquela primeira torre, as mocinhas ainda tinham senso de limpeza. Então elas vieram de noite e tiraram todas as pizzas e levaram embora. No 2º ano, daí o povo falou, não leva mais minhas pizzas, deixa aqui, só tira na segunda. Bom, e outras coisas legais que eu faço, e que eu vou falar pra vocês assim, que define muito do que eu sou, do como eu vejo jogos. Eu cozinho, eu faço crochê, eu faço tricô, e o meu crochê é focado principalmente em fazer coisas fofinhas, pequenininhas e bonitinhas. E o que isso tudo tem a ver com jogos? Então, tudo isso daí, existe um certo planejamento, tem muita liberdade de criação. Por exemplo, aquele Looper, se eu quisesse fazer ele shiny. Alguém teve que fazer cada ponto dentro desses trabalhos. Aquela gola que a coruja está vestindo fui eu que fiz. Cada linha de código que eu coloco dentro do meu jogo foi alguém que fez. Cada animação foi uma pessoa que fez, uma pessoa está envolvida para pensar naquela partícula que foi apresentada naquele instante. Jogos são muito parecidos nesse ponto com o artesanato no geral. E no fim das contas, não importa a bagunça que está lá dentro. Dentro desse pouring, tem metade dele é o novelo de lã que estava embolado. Mas ninguém vê, tá beleza. E acabamento é tudo. Ninguém está vendo meu novelo de lã ali dentro. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é de uma série chamada Reverse Design. Eu estou me baseando somente nesse primeiro da frente, que é o Super Mario World, que eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre Super Mario World e Shovel Knight. Só que tem do Chrono Trigger e tem também de Final Fantasy VI. É fantástica essa série. Assim, eu não consigo recomendar o mais possível. Assim. Para mim tinha que ser livro base de game design. Porque $2, se não me engano, os 3 livros, o cara está fazendo um 4º livro. Mesmo com o dólar a R$4, você consegue comprar esse troço. E é muito legal, é muito legal. Se você sabe inglês, veja. Porque no Super Mario World ele conseguiu quebrar todas as fases e ver como é que elas estão, como elas se conectam. Eu vou falar agora um pouquinho de uma parte chata, que é uma parte de conceito, mas eu preciso fazer isso para depois mostrar isso dentro do jogo. Bom, então assim, a gente tem uma coisa em música e na vida, na verdade, que se chama cadência. Que nossa, não dá para ver muito bem. Mas por exemplo, como se for, uma pulsação entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, uma cadência dentro de música eu vou ler aqui que fica melhor. Compasso uma sucessão regular de sons de movimentos. Então, cadência é isso. Guarda isso aí que eu vou combinar com esse conceito. Para de cair, cara. Com o conceito de desafio. Quando a gente está falando em level design, a gente define que um desafio é uma peça discreta, então ela tem um início e tem um fim bem definido, que de perigo, de uma situação que o jogador corre algum risco, mas que ela está entre dois intervalos de situações seguras. E deve ser tomada apenas uma vez. Ou seja, aqui tem um buraco aqui no meio, aqui tem uma plataforma, aliás, plataforma, buraco, plataforma, duas, sei lá, terrinhas. O jogador tem que pular aqui, nessa plataforma. Essa plataforma é um desafio que ele está tomando. Quando ele parar de volta na terra que é estável, ele está numa região segura. Eu acho que vai ficar melhor agora no próximo slide, vocês vão poder ver isso. Ah, não. E ritmo.
seguindo aqui de cadência de desafio para ritmo, é que é um ritmo que é imposto dentro do próprio jogo a partir desses desafios, ao longo do jogo ou da fase. Depende. Então vamos lá. Como é que funciona em Super Mario World? Em Super Mario World, basicamente você tem assim. Você tem um desafio que é básico, é um desafio tema, ele funciona para aquela fase inteira, é o que vai ser tratado. Uma coisa que eu queria falar aqui é que quando você está trabalhando em Jam, você normalmente vai estar trabalhando com uma mecânica nova. Então, talvez esse seria o teu desafio básico. Porque lembre-se uma coisa, talvez o BCP já tenha falado isso, mas você vai ter 5 minutos de atenção do teu jogador. É o equivalente a uma fase, 2, 3 no máximo. Dependendo do teu jogo, é isso que você vai ter. Então, talvez o seu desafio básico seja apresentar essa mecânica para o jogador se acostumar com ela. Depende muito do que você está trabalhando. Todos os outros desafios dessa fase são derivados desse desafio. Aí a gente tem uma situação de evolução que isso pode acontecer. Você tem esse desafio básico, que foi apresentado, em seguida você pode ter uma situação de evolução. Eu quero que vocês, não sei se todos aqui já jogaram Super Mario World, teve alguém que não jogou? Ok, obrigada. Ótimo. Eu não preciso explicar que essa plataforma ali, ela gira dentro daquilo lá. Vocês conseguem ver que essas duas plataformas, na verdade, são o mesmo desafio, só que elas estão apresentadas de uma maneira um pouquinho diferente. Aquela plataforma, como ela gira, as duas giram, na verdade. A cinza, ela gira em movimento circular e a outra na rota definida pela estradinha. As duas são exatamente o mesmo tipo de desafio, só que houve uma evolução daquele primeiro desafio para esse. Então, um pouquinho diferente, mas não muito. E a gente pode ter situações de expansão. A gente tem aquele primeiro caso, que a distância ali entre uma plataforma, a parte segura e a parte perigosa é pequena, o tamanho que o pulo que o jogador tem que dar é curto, e na segunda situação a gente tem um pulo um pouco maior, um salto um pouco mais distante. Isso é uma situação de expansão. Eu vou mostrar isso para vocês agora dentro do jogo, e eu espero que vocês consigam ver bem isso. Paciência se eu morrer. Tá, gente, aqui a gente tem o primeiro desafio, que é o desafio básico. É exatamente o que eu estava mostrando no slide. E veja só, esse pulo que eu tenho que dar aqui é extremamente pequeno. Aqui a gente tem aquela evolução, que é veja que as duas plataformas se comportam da mesma maneira, e aqui a gente tem um desafio um pouco diferente. Eu quero que vocês prestem atenção que a gente tem dois tipos de tartaruga que estão sendo colocados aqui. Eu morri. Basicamente a gente tem dois tipos de tartaruga ali, e cada caso de tartaruga informa o comportamento dela. Aquela tartaruga azul não tinha sido apresentada até então no jogo. Então esse desafio está sendo responsável por mostrar isso. Como é que ele está mostrando? Colocando as duas lado a lado. Esse desafio vai um pouco mais longo que isso. Eu prometo que eu errado. Aqui o emulador me sacaneando. Veja que também tem essas duas tartarugas com reto. O emulador está me sacaneando bastante de altura diferente. E aqui novamente ele volta a reforçar para você: olha, existem tartarugas verdes que pulam. Naquele gráfico que eu estava mostrando para vocês anteriormente, vocês vão ver lá que esse desafio está excluído, porque ele na verdade não é pertencente ao tema dessa fase. O tema e o desafio básico dessas fases é aquele primeiro lá, que é somente plataformas. Quase. Esse aqui é o terceiro desafio, que é uma expansão. É uma expansão do segundo desafio, que é eu quero que vocês observem que é um aumento quantitativo. Houve um aumento da distância e a quantidade de plataformas que eu tenho que colocar. Então a gente pode dizer que ele é um aumento, ele é apenas uma expansão por conta disso. Aqui novamente a gente tem uma tartaruga para lembrar que tartarugas em cores diferentes se comportam diferente. E eu quero que nesse daqui vocês prestem bastante atenção. Quando essa plataforma voltar, veja que quando eu entrei em cena, aquela tartaruga começou a movimentar. Para que essa tartaruga está aqui? Apenas para me guiar, para caso eu tenha passado uma vez, para pular certinho naquele botão. Aqui é um desafio que separa a parte. E veja aqui uma coisa. Vou salvar aqui.
está sendo mostrado assim, que ele é agressivo, de certa maneira, ele vai fazer alguma coisa com você, mas ele não ele está em ambiente seguro. Já aqui no próximo desafio, ele já mostra que mesmo o inimigo vai dar muito. Porque eu não tenho como correr. Se eu combinar um correr e pular, ele não sai junto, vai dar muito. E aqui eu tenho um novo desafio contra esse tema e apresentado pela primeira vez essa quadrada com a pena. Eu poderia ir por baixo, mas por aqui vai ser. Por incrível que pareça, por aqui é mais seguro. Apesar disso tudo, aqui tem uma recompensa. Vocês vejam que eu paro com isso. A gente tem no final daquele caminho, por ser considerado um caminho mais difícil, apesar de que eu não sei fazer nada do piano, apesar de ter aquela tartaruga, tem essa recompensa aqui que é um plano que vai me levar lá para um lugar que você pode ganhar muitas vidas. Aqui o novo desafio, que é mesmo que o desafio é considerado um desafio, o anterior é o desafio considerado mais difícil de toda a fase. E esse aqui é o desafio 7. É um desafio um pouco mais fácil que o outro. E aí a gente tem o último desafio da fase, que é esse desafio 8, que ele retoma tudo que foi apresentado nessa fase anteriormente. Só faltando aquela coisa do quadrado que libera tempo no centro. Então assim, essa é a fase do Super Mario World. O que eu quero mostrar para vocês é essa tal de cadência de desafio. Outra coisa um pouco chata, você na hora de uma vídeo, você não vai fazer isso. Vou pegar esse troço aqui, que eu acho que você vai pegar comigo, você não vai pegar. A gente tem o desafio básico, que é aquele que eu apresentei em primeiro lugar para vocês, que é aquele bem curtinho. E em seguida a gente tem aquela evolução, que é o desafio 2, que apresenta aquela nova tipo de plataforma. O terceiro, eu quero que vocês observem uma coisa. Apesar da gente estar usando aqui standard, o primeiro desafio, ele é uma evolução do segundo. Todos os outros, exceto o sétimo, são derivados do desafio 2. Então ele é derivado de uma evolução. Então a gente tem ali uma expansão marcando em X, e os próximos dois são uma evolução. O desafio 6, que é aquele desafio que um pouco depois do checkpoint, ele é um desafio que combina tanto uma evolução como uma expansão, que é aquele desafio que junta o monstro no ciclo, junto com a peninha. E por último, mas veja uma coisa, bem importante. Aquele é o desafio assim, que tem a dificuldade maior. Ele é o mais complexo de todos. Em seguida, vem uma queda de dificuldade que volta para o mesmo nível do segundo desafio, que é apenas uma evolução. Bem tranquilo. Ele é basicamente o mesmo desafio do segundo. Em seguida, a gente tem o desafio 8, que é aquele que retoma tudo que foi apresentado na fase. E veja que ele é um pouquinho mais difícil. Mas eu quero que vocês observem uma coisa bem importante também, que a dificuldade, na verdade, não varia muito. Ela não faz saltos muito longos. Ela faz uma dificuldade 2 de variação. Ela não faz saltos muito extensos. Então, isso que é o legal do Super Mario World. Isso acontece bastante ao longo do jogo. É sempre apresentado assim, de maneira às vezes mais fácil de se identificar e algumas vezes mais difícil. Mas o jogo sempre se comporta assim. Então, isso é construído desse jeito porque o objetivo é manter o fluxo. Fluxo, bom, é uma sensação de foco completo e energizado em uma atividade com alto nível de prazer e satisfação. Fluxo não acontece só em jogos. Na verdade, qualquer atividade que necessite de um grande grau de concentração pode gerar fluxo. Esse cara falou sobre isso, tem um livro inteiro sobre só como gerar fluxo, como trabalhar. Todo mundo que está na área de entretenimento devia ler. Eu li, muito bom. E bem tranquilo, não é difícil de se ler. Mas, por exemplo, um médico, quando está fazendo cirurgia, ele pode entrar em situação de fluxo. Um professor pode entrar em situação de fluxo. Qualquer profissão que precise de certo grau de atenção e que você acabe tendo uma desconexão com o resto do mundo da sua volta, ela pode gerar uma situação de fluxo. E é um dos nossos grandes objetivos, porque o nosso objetivo final é querer que o jogador tenha aquele momento ali de alta satisfação.
E é dito que, segundo esse cara aí na década de 70, e até agora não derrubaram ele, então eu acredito que seja verdade, é nesse tipo de estágio que a gente consegue a maior satisfação possível de uma atividade. Então, assim, o fluxo ele é gerado em quatro formas. Você tem que ter um objetivo claro. Então, por exemplo, no Super Mario World, o objetivo é chegar no ponto até aquele ponto final. Você não pode ter nenhuma distração bizarra, por exemplo, coisas pulando na tela que não fazem sentido, ou coisas muito destoantes. Você tem que ter um feedback direto. O jogador fez uma coisa errada, diga para ele, você fez errado, não é assim que funciona. Mostra para ele. Ah, você bateu num monstro, tira dano, faz o monstro treme a tela, deixa ele vermelho, faça tudo para o jogador identificar o que está acontecendo ali. É o mais importante. Se você tiver que gastar numa game jam de 48 horas, um dia para fazer teu jogo, e o resto, as outras 24 horas, somente para polimento, seria o ideal. Sinceramente, como dica. Para você sair com um jogo bonito, um jogo legal. Você não vai sair com, sei lá, 10 faces. Você sai com 2 bem feitas. 2 com isso no máximo. E tem que ter um desafio contínuo. Você não pode ter essas quebras no desafio muito grande. Então, assim, a gente em fluxo, quando a situação de fluxo, a gente pode ter 3 situações. Que é aquele canal de fluxo que é a região mais central, que você pode ter que é definido assim. Você tem um certo nível de habilidade. E a partir dessa habilidade, dependendo do desafio que é proposto, você pode ficar de boa, achar legal, ou você pode ficar ansioso porque seu desafio é muito acima do seu nível, é muito complicado para você, ou você pode ficar entediado, porque é muito fácil. Muito fácil, muito tranquilo, você simplesmente abandona porque não tem desafio. Então, assim, o ideal é sempre ficar nesse canal de fluxo aqui. Para cada tipo de jogo, isso vai variar um pouco como é que você vai manter o jogador dentro desse fluxo. Mas o importante é que você faça o seguinte: meu jogo vai ser um puzzle plataformer, sei lá como. Joga um puzzle plataformer, sei lá, vai jogar não sei se você pode jogar puzzle plataformer agora, mas vai jogar alguma coisa relacionada ao jogo, testa outros jogos, conversa com outras pessoas e você vai conseguir talvez facilitar isso. E outra coisa interessante. É interessante que dentro desse canal de fluxo tenham variações. Não seja só, aquela coisa de não ter a escadinha perfeita naquela cadência de desafios. É ter uma variação de deixar um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. É importante. Relaxa um pouco a atenção do jogador, a concentração. Então, assim, resumindo sobre o canal de fluxo. Tanto a ansiedade quanto o tédio levam os jogadores a se sentirem frustrados a longo prazo. Você tem que dar desafios condizentes. Não adianta você pegar no segundo level e exigir para o cara... Você ensinou para ele dar uma pirueta, você ensinou ele a dar um mortal. Você pede uma pirueta com mortal em seguida, talvez ele já se bata. Tá? Isso mais para frente. Deve-se construir esses ciclos de tensão e relaxamento. Se não houver muita tensão, os jogadores... se houver muita tensão, os jogadores vão ser esgotados. Sem muito relaxado, ficam entediados. Então você tem que manter isso meio equilibrado. E agora eu quero falar de um outro conceito, que eu acho que boa parte das pessoas já ouviu naquele vídeo do Ego Raptor, com Vians. Que é aquele vídeo famoso que ele fala de Mega Man X e todo mundo fica pirando de alegria com aquilo lá. Na verdade foi o vídeo que eu descobri Mega Man X. É uma técnica que ela é usada para ensinar como o seu jogo funciona. E através de lições simples. Você não vai ficar imitando texto no jogador. Você está numa game jam, você não tem tempo de ficar escrevendo tutorial. Quando você está criando tua mecânica, você já tem que estar planejando como é que você vai ensinar o jogador. Uma coisa interessante de jogos, principalmente quando a gente está falando de game jam, é que você tem a possibilidade de testar muita coisa. Você tem como testar arte diferente, você tem como testar mecânicas absurdas, você tem como misturar gêneros que não são naturalmente juntos. Então, assim, é um ambiente para teste. Só que isso a gente acaba tendo que pensar um pouco também como é que a gente vai ensinar isso para o jogador. E assim, sempre que você puder
puder usar alguma coisa de convenience, usa. Convenience pode ser visto, por exemplo, em Super Mario World na hora que ele apresenta as tartarugas novas. Que elas têm as tartarugas de comportamento diferente. Então, eu preciso de um voluntário que não tenha jogado Shovel Knight. Você já jogou. Tá, pedra, papel, tesoura aí, resolvam aí de algum jeito. Vai, resolvam do jeito aí. Resolvam do jeito. Eu acho que isso. Então, gente. Então é o seguinte. Eu vou pedir para você ir com calma. Então tá. Shovel Knight, eu acho que tá alto. Não, ele não vai responder. Ele não vai ter que ir pra cá. Já deu uma. Chega. Aê. Isso que eu baixei. Aí. Então, Shovel Knight. O jogo é fantástico. Você pode tirar um novo save, por favor? Então lá. Então ele começa com uma nova aventura e tal. E aquela tela básica de registro de nome. Isso aí. Então, nessa tela você já começa a ver convenience. A gente tem o Shovel Knight ali dizendo o nome. Você tem o HP, então você dá uma noção dessas bolinhas são alguma coisa. É alguma coisa que aumenta ou diminui, porque tem espaço. Tem aquele troço que é um zero, então tem um contador de alguma coisa. Tem um tempo, eu acho que é o tempo de jogo, básico. Tem a indicação de que tem alguma coisa relacionada à mana, e você tem alguma coisa de música, whatever. E embaixo você veja que tem dois espaços, que um tem uma armadura e o outro tem uma pá. Se você ainda nesse momento não tinha se tocado que o negócio é Shovel Knight, que Shovel é pá, que tem alguma coisa a ver com pá, já bate um momento assim, o que tá fazendo essa pá aí? Então, tem historinha. Eu não sei se dá pra pular. Aí. Ó, read, mas eu quero que vocês observem uma coisa. Ah não, eles estão com read. Então aqui a gente tem a tela inicial, aquele momento assim, tem duas opções que o jogador pode fazer aqui. Ele simplesmente está testando todos os comandos porque ele não sabe o que ele pode fazer. Porque o tema que você vai reparar nessa primeira fase é um tema de o que o Shovel Knight pode fazer. Se você chegou nesse momento e não tinha se tocado, que ele tinha uma pá e que uma hora ele ia poder acabar, nessa pedrinha você percebe. Em seguida, você vê que tem esse inimigo. Ele não sabia, eu não falei pra ele, mate esse inimigo, faça o que ele já pegou a pá e meteu uma pasada no inimigo. Conforme ele vai indo, ninguém fala nada pra ele, pule. E aí vem um momento interessante, ele percebe que inimigos dão dano se você bater neles. Ó, ele percebe que isso é destrutível, ninguém ensinou pra ele, falou, pegue a sua pá e meta nesse bloco, porque ele é destrutível. Ele simplesmente falar que testou. Aí ele começa a ver também lá em cima que o gold está aumentando. Tem um barulhinho ali, ele acha uma coisa. Nossa, legal, tem números aumentando e barulhos e coisas piscando. Então assim, veja que essa primeira tela, ela é um teste apenas para ensinar o jogador para ver se o jogador aprendeu a pular. Até então, a única técnica que ele tinha que ter dominado mesmo era pular. Só que aqui no final a gente tem um teste. O cara não sai dessa sala enquanto não aprender a cavar. Vocês conseguem perceber que tem um buraco travando ali? Ele não consegue sair dessa sala. Só que é um teste para garantir que o jogador viu essa mecânica, ele entendeu essa mecânica. Então aqui a gente tem novamente esse teste para lateral, mas agora tem novamente uma situação que o jogador vai parar. E aí tem duas situações que ele pode fazer. Ele pode ficar aí pulando de boa, uma hora ele vai sair nisso. Ele vai acertar quem pular para baixo. Uma hora ele vai conseguir isso. Isso não foi explicado para o jogador. Se você pular, apertar para baixo, você vai conseguir os dois vão matar na horizontal, na vertical. Veja que essa tela, ela novamente está reforçando
explicar como é que funciona, porque nesse jogo você pode quebrar os checkpoints. Nessa primeira fase ele não permite, que é o tutorial. E aqui você novamente está testando, ó, você está ensinando o jogador que, olha, existem plataformas móveis, você tem que pular para lá e para cá, nas plataformas móveis, só que é um ambiente seguro. Não, pode ficar aí. Agora ele está ensinando o mesmo desafio, só que é um ambiente que já é agressivo. Se ele cair ali, não precisa cair, tá? Beleza. Só para avisar, a gente só sai daqui para almoçar quando ele liberar, tá? A gente está no checkpoint. Veja que ele, mesmo que ele não tivesse morrido, uma hora ele morria e ia descobrir que aquilo ali é um checkpoint. Então assim, eu quero que vocês observem também que o próximo desafio, na verdade, é uma evolução do desafio anterior. Então assim, os mesmos conceitos, ó, e você vê esse pacote de dinheiro, você vê que ele recuperou dinheiro quando ele recuperou aquele pacote, que ele tinha perdido quando morreu. E aí vem o primeiro mini-boss. Faz isso. Boa. Então assim, ele descobre que monstros grandes dão recompensas grandes. Monstro... Veja, volta um pouquinho, quero que você não vai responder nada. Eu quero que vocês vejam que esse monstro, ele era a única coisa que chamava a atenção do jogador na tela. Ele tinha entrado numa caverna e era somente isso que o jogador estava prestando atenção na tela. Não tinha nada para distrair ele. Não tinha nada passando no fundo, não tinha um tile set diferente. Era somente um monstro. Uma tela completamente vazia. E aqui novamente a gente tem um posicionamento. Esse inimigo tem um comportamento que reage ao Shovel Knight, conforme a movimentação dele. E aqui é um outro teste para ensinar, olha, bloquinhos pequenos, eles são quebrados individualmente, não são quebrados com o jogador. E aqui a gente tem ensinado uma coisa sobre secrets em Shovel Knight. Os secrets sempre estão escondidos atrás dessas pedrinhas aí, tem um tileset que marca diferente. Isso você pode quebrar com uma pá. E você pode aplicar isso novamente, só que nem todo secret é somente secret, às vezes tem um outro ali. Veja que ele está te ensinando isso num ambiente seguro. Tinha monstro ali, mas ele estava afastado, era um monstro lento e o deslocamento dele também era muito lento. Aqui novamente a gente testa essa mecânica para cair de queda. E aqui essa tela é interessante porque ela faz um teste para o jogador. Vamos ver se ele vai agir do jeito que eu espero. Não vai agir do jeito que eu espero. Não mesmo. Mas veja nessa... Nossa. Mas é rapidinho, foi bastante. Mas vocês viram que aqui naquele save point, na hora que estava morto, estava indicando quantos checkpoints existiam naquela fase. Então, a partir daquilo, você consegue definir quão longa é uma fase em Shovel Knight. Quão longa é essa fase. Fases maiores tem mais checkpoints, fases menores tem menos. Ó, veja que ele está matando pela segunda vez e não tem mais recompensa, então... Calma, cara, não precisa puxar. E aqui a gente tem duas coisas interessantes. A gente tem aquelas primeiras notas musicais que o jogador viu na abertura. Então é aquele momento que tem aquele... isso aqui é secreto, isso aqui é um colecionável, alguma coisa assim. E ele também ensina que você pode tirar coisas da parede com uma pasada. Olha, nessa tela, quando ele voltou, veja que o esqueleto não voltou, mas o besourinho voltou. Então alguns inimigos voltam, não são todos.
tela, para vocês observem que ela é simplesmente diversão. Não tem muito perigo, na verdade. Se ele quiser passar acabando por baixo, ele vai e não tem muito risco. Só que se ele for por cima, ele tem um bem maior de recompensa. Que é um nível muito maior. Super gratuito. Só que também tem um elemento novo aqui. Ah, cara, você não vai conseguir pegar aqui, né? Tem essa... eu não sei o nome disso. É um lugar onde foi frango. O Shovel Knight é também muito... ele se inspira muito em Castlevania. Então, frangos. Recuperam vida, enchem HP, fazem tudo que precisa. Acho que é isso. Então, veja que é uma tela que basicamente só tem itens. Não tem assim... a recompensa é muito alta pelo risco. E aqui a gente volta até aquele mesmo desafio anterior para ensinar que você consegue alturas mais altas. Só que agora você veja que ele tem um checkpoint ali, porque caso o jogador falhe, ele não vai voltar muito, mas ele tem uma certa expansão do risco do que o jogador vai fazer. Então se ele cair ali, ele morre. Agora você vai chorar? Beleza, é isso aí. Essa tela, novamente, a gente tem aquela temática de plataformas que movem. Só que eu acho que vai ter em duas direções. Se eu tô de sacanagem também, me deixar só no teclado Então, assim, tem esse circuit que tá ali e você consegue ver fácil do jogador enxergar. E tem esse desafio, que é um desafio maior, que é para ver se ele consegue passar por todas essas bolhas. E aí vem aquele momento do desespero. Eu destruí todas as bolhas, como é que eu vou? Mas elas já voltaram e você consegue continuar a sua fase tranquilamente. Veja que essa mecânica do circuit ela é usada em exaustão. Agora eu quero ver uma próxima tela. Aí vem uma próxima tela que quero que vocês vejam uma coisa. Lá embaixo tem um baú. Como é que ele pega esse baú? Alguém pegou e falou, ó, como é que você acha que isso não tem como o Shovel Knight chegar ali e ir nesse baú? Então o que eu tenho que esperar? Não, pode. Não tá. Eu esperava que ele voltasse. Ele voltou. Volta pra telinha. Não pode voltar mais um. Pode voltar. Nesse espacinho ali, em cima da onde tem o círculo. Em cima, na foto tá em cima. Eu sei que eu não devia contar, porque você deveria ser no final, mas eu faço. Mas isso aqui é um bônus. Então, assim, se o jogador não pegou, é um bônus. Você não está punindo o jogador porque ele não entendeu. Vocês entendem isso? Na verdade, é um bônus, o jogador tem que compreender isso. Não é uma coisa que o jogador está sendo prejudicado por não estar pegando. Beleza, pode continuar. E aí? Vem uma nova mecânica muito interessante do Shovel Knight, que é aquela negociação do vale a pena tentar pegar essa bolsa de dinheiro, que é ensinada pouco a pouco. Aqui a gente tem novamente uma expansão. Veja que a plataforma está subindo e descendo muito mais alto. Do desafio das plataformas. E aqui a gente vai ter uma expansão e uma evolução. E pra mim é o momento mais crítico da fase antes do chefe. Cuidado para não matar ele no braço e cair. Quase. Aí. E aqui a gente tem um momento que... Aí, beleza. Uma plataforma bem pequenininha. Ah, espera um pouquinho. Quero que vocês percebam uma coisa. A gente tem uma expansão aqui que é
velocidade que a gente pode medir para alguma medida dentro do jogo. Então, por exemplo, aquela plataforma grande ali, ela é muito mais fácil de você parar em cima dela do que uma plataforma menor. Então, por exemplo, você pode ter desafios que são aumentando a distância, como era o caso daquela da plataforma que sobe e desce, mas você também pode ter desafios que é simplesmente comprimir o espaço que o jogador está seguro, por exemplo. E aqui é um desafio interessante. Olha, ele já pegou de primeira. Ele aprendeu como é que para a pá quando você está caindo na vertical. Se você não fizer nenhum movimento, ele vai continuar caindo na vertical. Só que quando você bate com a pá, mexe com a pá novamente, você para, você muda a posição. Então, ele, naturalmente, ele ensinou, através daquele secret, daquele bônus, como você pode parar a pá. Veja que nada, até agora você não teve nenhum escrito além daquele read, da tela inicial. E também não tem nada muito diferente. Relaxa, que você vai resolver. Então aqui a gente tem novamente o checkpoint. E se ele tivesse passado por algum problema, ele estaria localizado. Bom garoto. Vale a pena? E uma coisa que eu quero que vocês separem desse chefe. Esse chefe vai testar todas as habilidades que ele já tem. E vai também reforçar algumas delas. Ó, ele também tem uma pá. Ele também pula. E ele também pode vir verticalmente. Então você tem que entender como é que ele se comporta com uma habilidade também. Esse pulador é... Cuidado que você tá com a vida. Boa.
Então, aqui é aquela primeira fase, mas aparece um momento que ele contextualiza o Shovel Knight também. Que você vê o Shovel Knight ali deitadinho, dormindo, e agora vem o momento do sonho que te relembra do que é contado na história no início. E na verdade a missão dele é para salvar a Shovel Knight. É para buscar ela, na verdade ele está descobrindo o que está acontecendo com ela. Nesse primeiro bônus, por assim dizer, que isso é um bônus, você não tem nenhum perigo ali. Nos próximos que vão aparecer, nesses próximos sonhos, vão ter inimigos. E aí você apaga o fogo e segue para a próxima fase. Mas eu acho que eu vou te tirar daí. Então assim, Shovel Knight, sério, cada fase... Não é esse daqui. Ah, é o WSD. Não sei. Peraí. Então, esse mapa também é uma aula de level design. Porque assim, você vê que você está botando aquela opção e agora você dá todas as outras opções para o jogador. Você tem uma cidade ali que é um ponto central, só que você veja que tem somente dois lugares abertos e uma árvore ali. O jogador vai querer explorar esses lugares, são as duas próximas fases, mas você claramente vê pelas cores que aquela encruzilhada ali só vai liberar quando você liberar aquela fase ali de baixo. Porque as cores são similares nas chaves. Vocês conseguem perceber isso? É uma coisa assim, é um detalhe, é legal, fácil. E também é indicado que, por exemplo, aqui nesse mapa é possível você ter você pode acessar outros bônus também. De Shovel Knight, nesse primeiro momento, é só isso. Joguem Shovel Knight se vocês puderem essa semana e não tiverem concluído e não tiverem jogado. É muito bom. Então, o que eu estava querendo dizer para vocês, resumindo tudo? Escolha um tema, uma mecânica, alguma coisa na tua fase e faça evoluções e expansões em cima desse tema. Não vá criar uma mecânica, sei lá, 15 mecânicas de uma fase totalmente novas, usá-las somente uma vez e nunca mais usar aquele troço. Tenta manter uma cadência bonitinha no jogo. Quando você colocar um desafio um pouco acima, diminui o próximo. A parte de dar uma pausa. E sempre assim, sempre que possível, treine seu jogador para essa mecânica nova num ambiente seguro. Apresenta essa mecânica num lugar que a chance do cara fazer cagada é baixa. Se ele fizer, ele não é tão punido. Porque daí, na hora que ele entender, aí você pode começar a cobrar dele. E uma coisa, é sempre melhor você fazer o jogador fazer alguma coisa do que você falar para ele. Lembre-se que a gente está fazendo um jogo de uma Global Game Jam. São jogos que vão ser jogados ao redor do mundo. A gente não sabe que língua que o jogador que vai jogar fala. A gente não sabe se ele fala inglês, se ele fala português. A gente não tem a mínima ideia de onde ele saiu. É uma coisa bizarra. Às vezes é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, você brasileiro fez um jogo totalmente português. Tem um cara lá na Holanda, mas ele é chinês. Ele está aprendendo ainda holandês. Ele não sabe inglês, não sabe nada. Pode acontecer isso. Então, sempre tente passar o que você pode, o máximo possível, por ações dentro do jogo, menos por palavras. Você quer saber mais sobre o assunto e tal, é legal isso? Dá uma olhada no GameSpot, no povo que faz o que faz. O Tuba que ele faz um trabalho super legal sobre isso. Esse do Game Dev Tools também é muito legal, que ele pega essa mesma fase que eu quebrei agora, mostrando para vocês, também faz essa quebra em passo a passo. Esse Snowman Gaming, ele é um cara que pega vários jogos, não é só Shovel Knight, ele pega uma fase mais lá pra
frente do Shovel Knight e desmonta. Esse Level Head também. E o Mark Brown é recomendação para qualquer um que quer estudar tanto Game Design quanto Level Design. O cara fala muito bem, o cara explica muitos conceitos diferentes, rapidamente. É vídeo assim de 5 minutinhos, você pegou um conceito novo e mudou a tua vida. Eu quero perder um pouquinho mais de tempo, eu quero estudar mais mesmo. Pega esses 3 livros aí, de Game Design, que os 2 primeiros ali, que é o Arte do Game Design e Design de Games, é só para Game Design mesmo. Vai falar um pouco de Level Design, não é tão aprofundado, mas eles são muito bons, estão totalmente em português. É fácil de encontrar eles, que eles são bem famosinhos. E esse do Beginning Game Level Design também é muito legal. Eu li ele inteiro, ele é muito legal. Ele é meio longuinho, 300 páginas, mas se você conseguir desmontar ele, é muito bom. E a série que eu falei pra vocês, que é do Reverse Design. Pra você ter uma ideia, o Super Mario World ele pegou cada uma das fases, as 99 ou 101, sei lá. Então esse número aí desse X de fases aí desmontou cada uma delas e mostrou como é que funciona o desafio entre cada uma delas. É muito legal. E Chrono Trigger também vale muito a pena. Então, assim, é legal. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta?